Você já olhou nos olhos de alguém que você ama e soube que estava perdendo essa pessoa? Não por falta de amor, mas por falta de dinheiro? Marina Alves estava naquele exato momento. 42 anos. Joelhos no chão frio de um corredor de hospital. Mãos sujas de água sanitária, segurando um telefone que trazia a pior notícia da sua vida. Sua mãe, Dona Célia, estava morrendo. E ela tinha exatamente 2 horas para conseguir R$ 2.800. R$ 2.800 que ela não tinha, que nunca teve, que talvez nunca teria. Mas o que Marina não sabia é que naquele mesmo instante, a 15 quilômetros dali, num escritório de vidro e mármore, um homem que ela mal conhecia estava prestes a tomar a decisão mais insana da vida dele. Eduardo Mendes, 48 anos, empresário, milionário, viúvo, sozinho. Ele estava olhando pela janela do 23º andar quando viu o reflexo dela no vidro. A mulher invisível, a faxineira que limpava sua sala todo dia às 6 da manhã. A mesma mulher que ele observava em silêncio nos últimos 6 meses, sem entender porquê. E naquele dia, sem saber, os dois estavam prestes a cruzar uma linha que não tinha volta. Fique até o final, porque essa história vai virar seu coração do avesso. Deixa eu te levar para o começo dessa história, 4h15 da manhã. O despertador de Marina tocava no escuro. Não era música, era um bip irritante, agressivo, que arrancava ela do único momento de paz que tinha. O sono. Ela abria os olhos direto para o teto rachado. Mofo no canto. Goteira que pingava dentro de uma lata velha de tinta. Plim, plim, plim. O som da pobreza tem ritmo. Marina se levantava sem pensar, porque se parasse para pensar, desistiria. Desistiria de acordar. Desistiria de ir. Desistiria de viver aquela vida que não era vida. Era sobrevivência. Ela ia até o banheiro minúsculo. 3 passos. Chuveiro frio porque não tinha gás. Sabonete que era só uma lasquinha fina, quase transparente, que ela guardava com cuidado porque tinha que durar mais 10 dias. Toalha velha, áspera, que cheirava a mofo não importa quantas vezes ela lavasse. Enquanto se vestia no escuro para não acordar a mãe, Marina olhava para o uniforme azul pendurado no prego da parede. Azul desbotado, remendado nos cotovelos. Bainha desfiando. Mas limpo. Sempre limpo. Porque se ela não tivesse mais nada nessa vida, ela ainda tinha dignidade. 4h45. Primeira condução. O ônibus que vinha lotado já. Gente se empurrando, suando, xingando. Marina entrava sendo espremida. Pendurada, segurando a bolsa contra o peito porque já tinham roubado dela 2 vezes. Dentro da bolsa. Uma marmita com resto de arroz e ovo. Uma garrafa PET com água. O celular quebrado que só fazia ligação. E R$ 3,50. Tudo que sobrava até o fim do mês. Faltavam ainda 12 dias. 5h40. Segundo o ônibus. Esse ia mais vazio. Ela conseguia sentar. Encostava a cabeça na janela suja e fechava os olhos. Não dormia. Só descansava a alma. Só se preparava para mais um dia sendo invisível. 6h20. Terceiro ônibus. Ceiro. O que deixava ela a 3 quadras do trabalho. Marina descia e caminhava rápido. Tênis furado deixando entrar água quando chovia. Meias que ela mesma costurava quando rasgavam. Passos apressados de quem não pode se atrasar. Nunca. Nem 1 minuto. Porque atraso vira advertência. Advertência vira suspensão. Suspensão vira demissão. E demissão vira fome. 6h45. Ela entrava pela porta de serviço. Nunca a principal. A principal era pra gente. Ela era só a faxineira. Cumprimentava o segurança que nem olhava na cara dela. Pegava o material no almoxarifado. Balde, pano, rodo. Produtos de limpeza que ardiam na pele, mas ela não podia usar luva porque o patrão achava desperdício. 7 horas em ponto. Marina começava a trabalhar. E aqui é onde a história realmente começa. Porque toda quinta-feira, sem falta, às 7h15 da manhã, Eduardo Mendes chegava no escritório. Eduardo não era como os outros executivos. Os outros chegavam às 9, 10 horas, reclamando de trânsito, reclamando de ressaca, reclamando da vida boa que tinham e não sabiam que era boa.
Mas Eduardo chegava cedo. Sempre chegava cedo. Porque em casa só tinha silêncio. Silêncio de quem perdeu a única pessoa que amava. Beatriz tinha morrido fazia 4 anos, 3 meses e 17 dias. Não que Eduardo contasse. Mas o corpo conta. O corpo lembra. Toda manhã, quando ele acordava e estendia a mão para o lado vazio da cama. Toda noite, quando chegava e ninguém perguntava como foi o dia. Todo segundo, desde que o câncer levou ela em 8 meses que pareceram 8 minutos. Eduardo tinha dinheiro. Muito dinheiro. Apartamento de 15 milhões com vista para o mar que ele nunca olhava. 3 carros na garagem que ele mal usava. Relógio de 85 mil reais no pulso que só servia para marcar as horas vazias. Ele podia comprar qualquer coisa, menos o que precisava. Companhia, propósito, razão para acordar. Então ele trabalhava 16 horas por dia. 18 quando conseguia. Qualquer coisa para não pensar. Qualquer coisa para cansar o corpo até o ponto de desmaiar de sono em vez de ficar acordado lembrando. Foi numa dessas manhãs que ele viu ela pela primeira vez. De verdade, viu. Não só olhou. Viu, Marina estava de joelhos no chão da sala de reuniões, esfregando. O sol da manhã entrava pela janela e batia nela de um jeito que Eduardo nunca tinha reparado. Ela não estava só limpando. Ela estava fazendo aquilo com uma atenção, um cuidado. Como se cada movimento importasse, como se aquele chão merecesse respeito. Eduardo ficou parado na porta, observando. Ela nem percebeu. Estava concentrada demais. Ou cansada demais. Ele notou as mãos dela, rachadas, vermelhas, feridas nos nós dos dedos. Mãos que contavam uma história que ele nunca tinha parado para ler. Notou a nuca, o cabelo preso num coque simples. Alguns fios brancos que ela nem tentava esconder. Notou a postura, curvada. Costas que deviam doer todo santo dia. Notou o uniforme, limpo, mais velho, muito velho. E pela primeira vez em 4 anos, Eduardo sentiu alguma coisa. Não sabia o quê. Não era atração. Não era pena. Era reconhecimento. Como se olhasse para ela e visse alguém tão sozinho quanto ele. Tão cansado quanto ele. Tão perdido quanto ele. Marina levantou naquele momento. Virou. E os olhos dos dois se encontraram. Ela com Galu, olhos arregalados, assustada como um animal na estrada quando vê os faróis do carro, pronta para pedir desculpa por existir, por estar ali, por ter sido vista. Bom dia, ela murmurou, voz baixa, quase inaudível, e imediatamente abaixou o olhar. Regra número 1, não olhar nos olhos. Bom dia, Eduardo respondeu. E não soube mais o que dizer. Ficou ali, parado, sentindo que deveria falar alguma coisa. Qualquer coisa, mas não tinha palavras. Então ele só acenou com a cabeça e foi para o escritório dele. Mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para a tela do computador sem ver nada, pensando nela, naqueles olhos, cansados mas não mortos, tristes mas não derrotados. Havia algo que ele reconhecia porque via no espelho todo dia. Uma pessoa que ainda estava de pé, mas por pouco. Nos dias seguintes, Eduardo começou a reparar em mais coisas. Reparou que ela nunca usava o elevador. Sempre as escadas, 12 andares. Subindo e descendo, carregando peso. Ele perguntou uma vez para o gerente do prédio. O gerente deu de ombros. Ela prefere assim. Eduardo não insistiu, mas sabia. Ela usava a escada porque elevador social não era para ela. Reparou que ela sempre levava marmita. Nunca comprava nada. Um dia ele passou pela copa na hora do intervalo dela. Marina estava sentada sozinha comendo arroz puro. Só arroz. Nem um ovo. Nem um pedaço de carne. Só arroz branco numa marmita de plástico rachada. Eduardo sentiu uma pontada no peito. No dia seguinte, ele deixou uma marmita completa na geladeira. Frango, arroz, feijão, salada, com um bilhetinho. Sobrou do almoço, fique à vontade. Ele voltou depois. A marmita tinha sumido. E no lugar, um bilhete. Obrigada, doutor. Que Deus abençoe. A letra era bonita, caprichada, de quem tinha tido pouco estudo, mas se esforçava. Eduardo guardou aquele bilhete. Não sabia por quê. E assim foram passando as semanas. Ele deixando comida, ela agradecendo em silêncio. Nunca conversavam, mas havia uma comunicação acontecendo. Silenciosa, cuidadosa, como 2 animais feridos que se reconhecem de longe. Até aquela quinta-feira, o dia que mudaria tudo. 7h43 da manhã, 15 de agosto, quinta-feira. Marina estava limpando a sala de reuniões quando o celular vibrou no bolso. Ela quase não atendeu. Durante o expediente era proibido atender telefone. Podia dar advertência, mas alguma coisa no peito dela apertou. Um pressentimento. Aquele tipo de pressentimento que pobre conhece bem. O pressentimento que nunca traz coisa boa. Ela olhou para o corredor. Vazio. Tirou o celular do bolso com a mão ainda molhada de água com sabão.
Número desconhecido. O coração já disparou antes mesmo de atender. Alô, a voz saiu trêmula. Do outro lado, uma voz feminina. Profissional demais. Fria demais. Marina Alves. Aqui é da emergência do Hospital Municipal. A senhora é filha de Célia Alves de Souza? O chão fugiu debaixo dos pés dela. Sou eu? Sim. O que aconteceu? As palavras saíram atropeladas. Mãe tá bem? Ela está bem? A enfermeira respirou fundo antes de responder. Dona Célia deu entrada aqui há 20 minutos, desmaio, glicemia em 390. Ela está estável agora, mas precisa de internação imediata. O problema é que não temos vaga no SUS. A fila de espera está em 48 horas. E pela gravidade do quadro dela, 48 horas é tempo demais. Marina encostou na parede. As pernas bambearam. Então o que eu faço? A enfermeira hesitou. Tem a opção particular, mas são R$ 2.800 de entrada, mais R$ 450 por dia de internação. Pagamento adiantado. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar todo o ar da sala. Quanto tempo ela precisa ficar internada? Marina perguntou com a voz quebrada. Mínimo 5 dias. Pode ser mais dependendo da resposta ao tratamento. Marina fez as contas na cabeça. R$ 2.800 de entrada, mais 450 vezes 5. R$ 5.050. Ela ganhava 1.800 por mês. Levaria quase 3 meses só para juntar isso. Se não comesse, se não pagasse aluguel, se não existisse eu. Eu preciso de um tempo para conseguir o dinheiro, Marina sussurrou. Senhora, a voz da enfermeira ficou mais suave e mais humana. Eu entendo a situação, mas preciso ser honesta com a senhora. Dona Célia está estável agora porque aplicamos insulina de emergência, mas ela precisa de acompanhamento, exames, medicação contínua. Se ela tiver outra crise em casa, pode não ter tempo de chegar aqui de novo. As palavras foram como facadas. Quanto tempo eu tenho? Marina perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Idealmente, a senhora deveria resolver isso hoje. No máximo até amanhã de manhã, R$ 2.800. Até amanhã. Marina desligou o telefone e ficou ali parada, olhando para a parede, tentando respirar, tentando pensar. Mas a cabeça dela era um tumulto de pânico e desespero. Para quem pedir? Não tinha amigos com dinheiro, não tinha parentes, não tinha nada, não tinha ninguém. As lágrimas começaram a cair. Silenciosas. Ela tentou segurar, tentou se controlar, mas não conseguia, porque pela primeira vez na vida, Marina chegou no limite onde o corpo simplesmente desiste de lutar. Ela se deixou escorregar pela parede até sentar no chão. Abraçou os joelhos e chorou. Chorou como não chorava desde que o pai tinha morrido. Um choro de quem não aguenta mais, de quem não sabe mais o que fazer, de quem desistiu. Foi assim que Eduardo encontrou ela. Ele tinha chegado mais cedo que o normal naquele dia. Reunião cancelada. Decidiu revisar uns contratos no escritório. Estava passando pelo corredor quando ouviu um soluço abafado, baixinho, quase inaudível. Mas ele ouviu. Eduardo parou. Virou a cabeça na direção do som. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ele deveria seguir em frente. Não era problema dele. Não era assunto dele. Mas os pés não obedeceram. Ele se aproximou devagar, empurrou a porta com cuidado e viu Marina sentada no chão, encostada na parede, rosto escondido nos braços, corpo sacudindo em soluços que ela tentava abafar, o balde de água ao lado, o pano caído no chão, o celular na mão. Eduardo ficou paralisado. Não sabia o que fazer. Nunca tinha visto ela assim. Nunca tinha visto ninguém assim. Aquele tipo de choro que vem de um lugar tão fundo que não tem fundo. O choro de quem quebrou. Ele entrou na sala, devagar, sem fazer barulho. Marina não percebeu. Estava perdida demais na própria dor. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Ficou ali, em silêncio, esperando, até que ela sentisse a presença dele. Quando Marina levantou a cabeça e viu Eduardo ali, de joelhos no chão na frente dela. Os olhos dela se arregalaram de susto. Ela tentou se levantar rápido demais. Escorregou. Ele segurou o braço dela, firme, mas gentil. Doutor Eduardo, Desculpa, eu já vou terminar o serviço. A voz dela saía entrecortada entre soluços. Eu não devia. Desculpa. Calma. Eduardo disse baixo. Paul Dresper não precisa pedir desculpa. Ele ajudou ela a sentar na cadeira. Pegou uma garrafa de água que tinha sobre a mesa. Abriu. Ofereceu. Marina pegou com as 2 mãos, tremendo, bebeu, engasgou um pouco, tossiu. Eduardo puxou outra cadeira, sentou na frente dela. Não como patrão, como igual. O que aconteceu? Ele perguntou. Marina abaixou a cabeça. Não conseguia olhar para ele. A vergonha era grande demais. Chorar na frente do patrão, quebrar no trabalho. Ela ia ser demitida. Com certeza ia ser demitida. Minha mãe, ela começou, a voz saindo num fio. Tá no hospital diabetes. Desmaiou. Precisa internar urgente.
Mas o SUS não tem vaga e ela não conseguiu terminar. Começou a chorar de novo. Eduardo esperou, não apressou, não interrompeu, só ficou ali, presente. Quando ela se acalmou um pouco, ele perguntou de novo, mais direto: quanto precisa? Marina engoliu seco. Levantou os olhos para ele, vermelhos, inchados. 2.800 de entrada, mais 450 por dia. No mínimo 5 dias. Eduardo fez as contas mentalmente. 5.000 reais mais ou menos. E você não tem, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Marina negou com a cabeça. Não tenho nada, doutor. Eu não sei o que fazer. Não tenho para quem pedir. Não tenho. A voz dela falhou de novo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ela, pensando, calculando. Não o dinheiro. O dinheiro era irrelevante. 5.000 reais para ele era o que gastava num jantar. Era menos que a prestação do carro. Era nada. Mas ele estava calculando outra coisa. O risco. A implicação. O que significava cruzar aquela linha. Porque ele sabia, se fizesse isso, se oferecesse ajuda, alguma coisa ia mudar. Entre eles, dentro dele, no equilíbrio cuidadoso que ele mantinha para não sentir nada. Mas quando olhou nos olhos dela de novo, nos olhos daquela mulher que limpava o chão da sala dele todo dia, e viu ali o mesmo desespero que ele sentiu quando Beatriz estava morrendo e ele não podia fazer nada. A decisão tomou sozinha. Eduardo tirou a carteira do bolso do paletó. Marina observou com olhos arregalados. Sem entender, ele abriu a carteira. Tinha uma boa quantia ali. Sempre costume de empresário, contou. 3.000 em notas de 100. Não era suficiente. Espera aqui, ele disse. Levantou, saiu da sala. Marina ficou sentada, atordoada, sem entender o que estava acontecendo. Eduardo voltou 5 minutos depois, com um envelope. Abriu o cofre do escritório, completou o valor. 5.000 reais, voltou para a sala de reuniões. Marina continuava na mesma posição. Como é? Eduardo estendeu o envelope para ela. 5.000 reais. Para internar sua mãe hoje. Agora Marina olhou para o envelope. Depois para ele. Depois para o envelope de novo. Não pegou. Doutor, eu não posso aceitar isso. Isso é muito dinheiro. Eu não tenho como pagar de volta. Não é doação, Eduardo interrompeu. É empréstimo. Você paga quando puder, do jeito que puder. Sempre, sem juros. Mas sua mãe está no hospital, Marina. Ele falou firme, sem ser grosso. Você tem 2 opções. Aceitar a ajuda e salvar ela. Ou deixar o orgulho falar mais alto e arriscar perder sua mãe. Qual você escolhe? O silêncio foi brutal. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram diferentes. Não era desespero. Era alívio, gratidão, vergonha. Tudo misturado num nó na garganta que não deixava ela falar. Ela estendeu a mão, tremendo. Pegou o envelope, abriu, viu o dinheiro. Mais dinheiro do que ela já tinha visto junto na vida. 5.000 reais. A salvação da mãe dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, doutor. Eu não sei como agradecer. Eu juro que vou pagar. Eu juro. Mesmo que demore anos. Marina. Eduardo. Falou mais suave agora. Vai pro hospital, cuida da sua mãe, o resto a gente resolve depois. Ela levantou, ainda segurando o envelope contra o peito como se fosse desaparecer. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar ali, realmente olhou nos olhos, sem abaixar o olhar. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. A gente mal se fala. O senhor nem sabe quem eu sou de verdade. Eduardo hesitou. Depois respondeu com uma honestidade que surpreendeu ele mesmo. Porque eu sei o que é estar sozinho quando a pessoa que você ama está morrendo. E sei o que é não poder fazer nada. Ele pausou. Se eu posso fazer alguma coisa dessa vez, então eu vou fazer. Marina sentiu o coração apertar. Havia algo na voz dele. Uma dor antiga, profunda. Ela entendeu naquele momento. Ele não estava fazendo isso por pena. Estava fazendo por ele mesmo, para curar alguma ferida que ainda sangrava. Eu vou embora agora para o hospital, ela disse baixinho, mas amanhã eu volto. Termino o serviço. E a gente conversa sobre como vou pagar. Não precisa voltar amanhã, Eduardo disse. Fica com sua mãe o tempo que precisar. Mas o trabalho espera. Sua mãe não. Marina acenou com a cabeça. Pegou a bolsa, guardou o envelope dentro, começou a sair. Parou na porta, virou para trás. Doutor Eduardo? Sim, o senhor é um homem bom. Deus vai recompensar o senhor por isso. Eduardo não respondeu. Só assistiu ela sair apressada. Ouviu os passos dela descendo a escada de serviço, correndo, desesperada para chegar no hospital. Quando o som sumiu, ele ficou sozinho naquela sala. Olhou pro balde de água, pro pano no chão, pro lugar onde ela estava sentada chorando.
E pela primeira vez em 4 anos, Eduardo Mendes sentiu alguma coisa que não era dor. Marina entrou correndo no hospital segurando a bolsa contra o peito como se fosse sumir. O envelope com 5 mil reais queimava dentro. Ela nunca tinha carregado tanto dinheiro na vida. Nunca. Nem quando recebeu a indenização do pai. Nem quando juntou um ano inteiro para comprar uma geladeira usada. O hospital cheirava a desinfetante e desespero. Aquele cheiro que gruda na roupa, que entra nos poros, que você leva para casa e não consegue tirar nem tomando banho. Ela foi direto pro balcão da emergência. Pernas tremendo, coração disparado. Minha mãe, Célia Alves de Souza, chegou aqui de ambulância, desmaio, diabetes. Onde ela está? A atendente olhou para a tela do computador sem pressa. Digitou. Ela está estabilizada, mas precisamos da entrada para transferir ela pro quarto. A senhora trouxe o pagamento? Marina abriu a bolsa com mãos trêmulas. Tirou o envelope. Contou as notas ali mesmo no balcão. 2.800, entregou para a moça. A atendente conferiu. Passou na máquina contadora. Carimbou um recibo. Aqui, assina aqui. EAT. A senhora paga o restante conforme os dias de internação. Marina assinou sem ler. Não importava o que estava escrito. Não importava nada além de salvar a mãe. Posso ver ela? Pode. Quarto 212, segundo andar. Marina subiu as escadas correndo. Não esperou o elevador. 2 andares. Coração já cansado, batendo forte demais. Pulmão ardendo, mas ela não parava. Achou o quarto. Porta entreaberta. E ali estava ela. Dona Célia, 67 anos parecendo 80. Deitada na cama de hospital. Tão pequena, tão frágil. Conectada em soro. Medidor de glicemia no dedo. Monitor apitando bip. Bip, bip. Mãe! Marina sussurrou entrando devagar. Dona Célia abriu os olhos. Virou a cabeça. Viu a filha e sorriu. Um sorriso fraco. Mas ali, minha filha, que susto você me deu. Marina foi até a cama. Segurou a mão da mãe. Mão fria. Pele fina, veias saltadas. A mãe está bem, tá sentindo dor. Tô cansada, filha. Só cansada. Marina apertou a mão dela com cuidado. Como segurasse algo que podia quebrar a qualquer momento. Engoliu o choro. Não podia chorar agora. Tinha que ser forte. Vai ficar boa, mãe. Aqui é particular. Vão cuidar bem da senhora. Dá remédio bom. Comida boa. Vai ver. Dona Célia franziu a testa. Particular. Filha, de onde você tirou o dinheiro para o hospital particular? Marina hesitou. Não sabia o que dizer. Não podia mentir. Nunca mentiu para a mãe, mas também não queria preocupar ela. Consagui emprestado, ela disse por fim. Vou pagar aos poucos. A mãe não se preocupa. Emprestado de quem? A voz da mãe ficou mais firme. Marina, você não foi mexer com a agiotagem, foi? Não, mãe, juro, foi uma pessoa boa, do trabalho. Dona Célia olhou fundo nos olhos da filha. Aquele olhar de mãe que sabe quando a filha está escondendo alguma coisa, mas ela estava cansada demais para insistir. Você é uma boa filha, Marina. Boa demais. Às vezes eu acho que você sacrifica demais a sua vida por mim. Marina sentiu a garganta apertar. Não é sacrifício, mãe. Dona Célia apertou a mão da filha de volta. Você precisa viver a sua vida, filha. Arrumar um homem bom, casar, ter filhos. Não pode passar a vida cuidando de velha doente. Mãe, para com isso, tô falando sério. Você tem 42 anos, ainda é nova, bonita, merece ser feliz. Marina sorriu sem alegria. Felicidade é luxo, mãe. A gente não pode pagar. Não fala assim. Dona Célia segurou o rosto da filha com a mão fraca. Todo mundo merece ser feliz. As duas ficaram assim, em silêncio. Mãe e filha, unidas por uma vida inteira de dificuldade, de luta, de amor incondicional. Uma enfermeira entrou. Dona Célia precisa descansar agora. A senhora pode voltar no horário de visita. 3 horas da tarde, Marina beijou a testa da mãe. Vou voltar, viu? Qualquer coisa, o hospital me liga. Dona Célia já estava fechando os olhos, cansada demais para resistir ao sono. Marina saiu do quarto, encostou na parede do corredor e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas agora eram lágrimas de alívio. A mãe estava salva, pelo menos por enquanto. Foi só então que caiu a ficha. A dívida, 5 mil reais. Como ela ia pagar 5 mil reais? Ela pegou 3 ônibus de volta. Chegou em casa meio-dia. O barraco vazio sem a mãe parecia ainda menor, ainda mais triste. Marina sentou na cama, olhou para o teto e pela primeira vez permitiu pensar no que tinha acontecido. Eduardo Mendes tinha dado 5 mil reais para ela. Sem pensar 2 vezes. Sem pedir nada em troca. Só deu. Por quê? A pergunta martelava na cabeça dela. Homem rico não faz nada de graça. Todo mundo sabe disso. Sempre tem interesse. Sempre tem alguma coisa por trás. Mas quando ela lembrou do olhar dele, quando ele falou daquela dor, de alguém que ele amava morrendo, Marina sentiu que não era interesse. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Ela dormiu poucas horas.
Acordou 2 da tarde, tomou banho rápido, trocou de roupa, pegou os 3 ônibus de volta pro hospital. Dona Célia estava acordada, com mais cor, mais viva. Já comeu, mãe? Come-se. Frango com legumes, até sobremesa tinha. Gelatina. Dona Célia sorriu. Faz tempo que não como tão bem. Marina ficou com ela até às 6. Conversaram sobre nada, sobre tudo. Daquele jeito que mãe e filha conversam quando tem medo de perder uma a outra. Às 6, Marina precisou ir. Amanhã era sexta. Dia de trabalho. Ela não podia faltar de novo. Não podia arriscar ser demitida. Especialmente agora que tinha uma dívida de 5.000 reais. Beijou a mãe. Prometeu voltar no dia seguinte. Pegou os 3 ônibus para casa. Chegou 9 da noite. Comeu pão com manteiga. Bebeu água. Deitou. Mas não conseguiu dormir. Ficou olhando pro teto pensando em Eduardo. No que ia dizer para ele. Como ia agradecer. Como ia começar a pagar sexta-feira. 4h15 da manhã, o despertador tocou. Marina levantou. Fez tudo no automático. Banho frio, uniforme, 3 ônibus. Mas dessa vez, estava diferente. Ela estava nervosa, ansiosa. Ia ver ele de novo. E não sabia como ia ser. 6h45, ela entrou pela porta de serviço. Pegou o material. Subiu as escadas. Começou a limpeza pelo banheiro. Sempre começava pelo banheiro. Deixava a sala de reuniões por último. A sala onde tudo tinha acontecido. 7h15. A porta do escritório de Eduardo se abriu. Marina congelou. Coração disparou. Ele saiu. De terno azul marinho, gravata. Impecável como sempre. Olhou para o corredor, viu ela. Os olhos dos dois se encontraram. Bom dia, Eduardo disse. Bom dia, doutor. A voz de Marina saiu trêmula. Como está sua mãe? Tá bem, melhor. Graças ao Senhor. Eduardo acenou com a cabeça. Que bom. Silêncio. Um silêncio pesado. Cheio de coisas não ditas. Marina juntou coragem. Doutor Eduardo, eu queria falar com o senhor sobre o dinheiro. Pode vir no meu escritório. Agora, se você quiser. Marina engoliu seco. Agora, se você puder. Ela largou o pano. Limpou as mãos no uniforme. Seguiu ele até o escritório. Eduardo fechou a porta atrás dela. Indicou uma cadeira. Senta. Marina sentou na ponta. Rígida. Nervosa. Eduardo sentou atrás da mesa. Mas não ficou distante. Se inclinou para frente. Presente, eu queria falar sobre o pagamento. Marina começou. Eu sei que é 5.000 reais. Eu ganho 1.800 por mês. Se eu separar 300 todo mês, leva quase 2 anos para pagar. Mas eu posso arrumar um bico de fim de semana. Talvez consiga pagar mais rápido. Marina, Eduardo interrompeu suave. Não precisa ter pressa. Mas eu não quero ficar devendo, doutor. Eu sei que 5.000 reais não é nada pro senhor, mas para mim é muito... E eu sempre pago minhas dívidas. Sempre. Eu sei, ele disse. Vejo como você trabalha. Vejo o tipo de pessoa que você é. Marina baixou o olhar. Não sabia o que dizer. Posso te fazer uma pergunta? Eduardo disse depois de um momento. Pode. Por que você trabalha tanto? Além daqui você tem outro emprego? Não, só aqui mesmo, mas eu cuido da minha mãe. Os remédios dela são caros. O aluguel do lugar onde a gente mora. Ela pausou. É difícil. Sempre foi. Mas a gente se vira. Você tem outros parentes, irmãos? Alguém que possa ajudar? Não. Só eu e minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Acidente de trabalho. Construção civil. Caiu de um andaime. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Sinto muito, foi há muito tempo. A gente aprende a viver com a perda, né? Aprende? Eduardo perguntou baixinho. Ou só aprende a fingir que aprendeu? Marina olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ele falava assim, tão humano, tão vulnerável. O senhor perdeu alguém, ela disse. Não era pergunta. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Minha esposa, 4 anos atrás, câncer. Marina sentiu o coração apertar. Sinto muito, doutor. Beatriz. Esse era o nome dela. Ele olhou pela janela. A gente teve 15 anos juntos, casamos jovens. Ela tinha 23, eu 25. Achávamos que teríamos a vida inteira pela frente. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio de compreensão mútua, de 2 pessoas que conheciam a dor da perda. Por isso o senhor ajudou minha mãe. Marina disse baixinho. Por causa da sua esposa. Eduardo olhou para ela. Ajudei porque sei o que é a impotência. Quando Beatriz estava doente, eu tinha todo o dinheiro do mundo. Paguei os melhores médicos, os melhores tratamentos. Mas não adiantou nada. Dinheiro não salvou ela. Mas se puder salvar sua mãe, então pelo menos serve para alguma coisa. Marina sentiu as lágrimas subirem. O senhor é uma pessoa boa, doutor Eduardo. Não sou bom, Marina. Sou só um homem solitário tentando dar sentido para uma vida vazia. A honestidade brutal daquelas palavras cortou o ar. Marina olhou para ele. Realmente olhou e viu algo que nunca tinha visto antes. Um homem quebrado, rico,
Bem-sucedido, mas completamente destroçado por dentro. A gente é parecido, ela disse baixinho, ô senhora Yale. Eduardo ergueu os olhos. Como assim a gente tá sozinho? A gente trabalha demais para não pensar. A gente finge que tá bem, mas não está. Eduardo ficou paralisado pelas palavras dela. Porque eram verdade. Verdade pura, crua, inegável. Ele concordou. Acho que a gente é parecido mesmo. E pela primeira vez, naquele escritório de luxo, entre o milionário e a faxineira, caiu a última parede. A proximidade cresce. Marina e Eduardo começam a conversar todos os dias. Mas os colegas de trabalho reparam. Comentários maldosos começam. E quando o chefe da empresa de limpeza descobre, faz uma proposta indecente que coloca Marina numa encruzilhada impossível. As semanas seguintes foram estranhas. Boas, mas estranhas. Marina continuou trabalhando normalmente. Chegava às 6h45, limpava os andares, fazia seu serviço, mas agora tinha algo diferente. Todas as manhãs, por volta das 7h30, Eduardo aparecia com 2 cafés. Um para ele, um para ela. No começo, Marina tentou recusar. Não é certo, doutor. Eu sou a faxineira. O senhor é o dono. As pessoas vão falar. Deixa falarem, Eduardo, respondia. E sentava na cadeira da copa, esperando até que Marina sentava também. E conversavam sobre tudo, sobre nada. Sobre como tinha sido o dia anterior. Sobre o tempo, sobre política, sobre a mãe de Marina que estava melhorando, sobre memórias de Beatriz que Eduardo nunca compartilhava com ninguém. Eram 15 minutos por dia, só 15 minutos. Mas eram os 15 minutos que ambos esperavam. Marina começou a chegar diferente. Não mais cansada, não mais derrotada. Havia algo nos olhos dela, um brilho pequeno, mas ali Eduardo também mudou. Sorria mais. Falava mais com os funcionários, tinha menos aquele olhar distante de quem estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. As pessoas começaram a notar. No 18º dia depois do incidente do hospital, Luana, a outra faxineira que trabalhava no turno da tarde, puxou Marina no corredor. Menina, que história é essa que você está tomando café com o patrão? Marina sentiu o sangue gelar. Quem falou isso? Todo mundo está comentando. O pessoal da recepção viu. O segurança viu. Até o Carlos da manutenção comentou. A gente só conversa, Joana. Nada demais. Joana baixou a voz. Olha, Marina, eu gosto de você. Você é gente boa. Mas toma cuidado. Homem rico não dá atenção pra faxineira sem querer alguma coisa. Entende o que eu tô dizendo? Marina sentiu raiva subir. Não é assim? Não, então como é? Joana cruzou os braços. Você acha que ele quer casar com você? Te levar pra cobertura dele? Apresentar pros amigos ricos? Acorda, menina. Para ele você é só uma distração. As palavras doeram, porque no fundo, bem no fundo, Marina também tinha esse medo. Esse pensamento que acordava ela de madrugada. E se tudo aquilo fosse só piedade? E se Eduardo estivesse entediado? E se ela estivesse criando esperanças onde não existia nada? Ela continuou o trabalho em silêncio, mas aquela conversa ficou martelando na cabeça. No dia seguinte, quando Eduardo apareceu com os cafés, Marina estava diferente. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Não, tá tudo bem, Marina. Ele olhou nos olhos dela. A gente combinou de ser honesto um com o outro. Ela suspirou. As pessoas estão falando o quê? Sobre a gente, sobre os cafés, sobre... Ela fez um gesto vago. Isso... Eduardo ficou sério. E isso te incomoda? Marina não respondeu na hora. Ficou olhando pro café nas mãos, mexendo a colher, vendo o açúcar dissolver. Me incomoda que as pessoas achem que eu sou aproveitadora, que estou me oferecendo, que estou querendo levar vantagem. É isso que você acha? Eduardo perguntou baixo. Que está se aproveitando? Não. Marina olhou para ele. Mas eu não sei o que a gente está fazendo. Não sei o que é isso aqui. E... isso me assusta. Eduardo respirou fundo. Me assusta também, sério, muito, porque faz 4 anos que eu não sinto nada. 4 anos que eu acordo, trabalho, durmo e repete. Como robô. Como morto-vivo. Ele pausou. E aí você aparece. Não por causa do trabalho, mas porque sei que vou te ver. Marina sentiu o coração acelerar. Doutora, Eduardo, para de me chamar de doutor quando a gente tá sozinho. Me chama de Eduardo. Só Eduardo. Eduardo, ela corrigiu. A voz saindo mais suave. A gente é de mundos diferentes. Eu sei. O senhor. Você é rico. Eu sou faxineira. Eu sei. As pessoas nunca vão aceitar. Eu sei. Então por que? Porque eu não ligo. Eduardo disse firme. Não ligo pro que as pessoas vão pensar. Não ligo se isso é certo ou errado. Eu só sei que quando eu estou perto de você, eu me sinto vivo de novo. Marina não soube o que responder. Ficou ali, olhando para ele, com lágrimas nos olhos. Mas o momento foi interrompido.
A porta da copa se abriu. O homem entrou, 50 e poucos anos, barrigudo, terno barato, gravata mal ajustada, Ailton Ferreira, gerente da empresa de limpeza terceirizada. Seu Eduardo, bom dia, e Marina. Que coincidência encontrar vocês dois aqui. Bom dia, Ailton. Eduardo respondeu seco. Ailton olhou de um para o outro, sorriso do cobra. Espero não estar atrapalhando nada. Não está, Eduardo disse. Só tomando um café. Entendo. Ailton continuou sorrindo. Posso falar com a Marina? Eduardo olhou para Marina. Ela acenou que estava tudo bem. Ele saiu, mas não gostou. Quando a porta fechou, Ailton sentiu o sorriso sumiu. Marina, você, direto. Tô recebendo reclamações sobre você. Reclamações? De quem? Não importa de quem. O que importa é que você está causando problema. Eu faço meu trabalho direito. Nunca atrasei, nunca faltei. Não é sobre o trabalho, Marina. Ailton se inclinou. É sobre essa aproximação com o Dr. Eduardo. Marina sentiu o sangue ferver. Isso não é da sua conta. É sim. Ailton bateu o dedo na mesa. Você trabalha pra mim. E eu não posso ter funcionária minha dando em cima de cliente. Eu não tô dando em cima de ninguém. Não, então o que é? Ele ofereceu café. Você aceitou. Só isso. Ailton deu uma risada debochada. Marina, você acha que eu sou idiota? Todo mundo sabe que ele te deu dinheiro, 5 mil reais, pra internar sua mãe. Marina empalideceu. Como você sabe disso? Eu sei de tudo que acontece nos meus contratos. Ailton se recostou. Olha, eu não estou julgando. Você é mulher bonita. Ele é homem sozinho. É natural que aconteçam coisas. Marina levantou. Vou embora. Senta. Ailton ordenou. Ainda não terminei. Marina ficou parada. De pé, mão fechada. Eu tenho uma proposta pra você. Não quero ouvir. Vai querer. Ailton sorriu de novo. Aquele sorriso nojento. Olha, o Dr. Eduardo gosta de você, isso é óbvio, e ele é homem rico, muito rico. Você sabe onde eu quero chegar? Marina sentiu náusea. Se você for esperta, Ailton continuou, pode aproveitar bem essa situação. Conseguir mais dinheiro, presentes, quem sabe até um apartamento. E quando tudo acabar, porque sempre acaba, você divide comigo, 50%. Marina tremia de raiva. Homem rico não fica com faxineira, Marina. Ele vai te usar. E quando cansar, vai te jogar fora. Pelo menos assim você sai ganhando alguma coisa. Sai daqui, Marina disse entre dentes. Pensa bem. Ailton levantou. Porque se você não aceitar minha proposta, eu posso tornar sua vida muito difícil. Posso te transferir para outro prédio. Posso reduzir suas horas. Posso até te demitir. Pensa nisso. Ele saiu. Marina ficou ali, sozinha, tremendo, de raiva, de nojo, de medo, porque ela sabia. Ailton tinha poder. Poder de destruir o único emprego que ela tinha. Eduardo voltou 5 minutos depois. Viu o estado dela? O que ele disse? Marina não conseguiu falar. Só balançou a cabeça. Marina, olha pra mim. Eduardo segurou os ombros dela. O que ele disse? Que eu tô me aproveitando de você. Que eu devia... Ela não conseguiu terminar. Começou a chorar. Eduardo entendeu na hora. O filho da sugeriu o quê? Que você me extorquisse? Marina assentiu entre soluços. Eduardo pegou o celular. Discou. Alô, Ailton. Aqui é Eduardo Mendes. Escuta bem o que eu vou falar. Você tem até amanhã meio-dia para mandar a carta de rescisão do contrato da sua empresa com o meu prédio. Porque eu não trabalho com gente nojenta. Ele desligou. Marina regalou os olhos. O que você fez? Rompe o contrato. Mas você não pode fazer isso. Eu vou perder o emprego. Não vai. Eduardo olhou firme. Porque eu vou te contratar. Diretamente. Como? Como assistente administrativa. Salário 3.500. Carteira assinada, benefício. Você não trabalha mais para ele, trabalha para mim. Marina ficou em choque. Você está fazendo isso por mim? Tô fazendo porque ele mereceu. E porque você merece coisa melhor que ficar limpando o chão ganhando miséria. Mas as pessoas vão falar, vão dizer que eu te promovi porque gosto de você? Eduardo deu um meio sorriso. E vão estar certos. Marina não sabia se ria ou chorava. Isso é loucura, eu sei. Você vai se arrepender. Talvez ele deu de ombros. Mas prefiro me arrepender de ter feito alguma coisa, do que passar o resto da vida me arrependendo de não ter feito nada. Marina olhou para ele, e pela primeira vez, permitiu sentir o que estava sentindo há semanas. Esperança, não de ser salva, mas de ser vista. Tá bem, ela disse baixinho. Eu aceito. Eduardo sorriu. De verdade sorriu. Ótimo. Amanhã você começa. Sem uniforme, sem balde, sem ter que usar a escada de serviço. Marina riu no meio das lágrimas. Nem sei trabalhar de outra coisa, aprende. Eu te ensino. E naquele momento, naquela copa de escritório, entre um milionário solitário e uma faxineira com dívidas, algo impossível começou a se tornar possível.
Mas lá fora, nos corredores, nos outros andares, as línguas já estavam afiadas. E a tempestade estava apenas começando, né? Marina começa como assistente, mas enfrentará o preconceito, a inveja, a maldade. Eduardo terá que escolher entre a aprovação social e o amor verdadeiro. E quando a mãe de Marina piora de novo, a decisão mais difícil das vidas deles chegará. Prepare o coração. O final vai te emocionar. Segunda-feira, 8 horas da manhã, Marina entrou no prédio pela porta principal, não a de serviço, a principal, aquela de vidro espelhado, aquela onde executivos entravam. Ela estava usando uma roupa simples. Calça preta, blusa branca, sapato rasteirinho, nada chique, mas era roupa de escritório, não uniforme de faxineira. O segurança estranhou. Marina, que diferente. Mudou de setor? Mudei. Ela respondeu tentando soar confiante. Agora sou assistente administrativa. O segurança ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Só acenou. Marina entrou no elevador social, coração disparado, mão suando. Apertou o botão do 12º andar. O elevador subiu, e a cada andar que passava, ela sentia o peso do olhar de Deus e do mundo sobre ela. As portas se abriram. Ela e imediatamente sentiu os olhares. As recepcionistas olharam, cochicharam. Uma delas deu risadinha. Marina engoliu seco, levantou a cabeça, caminhou até a sala de Eduardo. Bateu na porta. Entre. Ela entrou. Eduardo estava atrás da mesa, de terno. Sério, mas quando viu ela, o rosto dele relaxou. Bom dia. Bom dia, Marina respondeu baixinho. Pronta para o primeiro dia? Eduardo levantou. Vem, vou te mostrar sua mesa. Ele a levou até uma sala menor, ao lado da dele. Uma mesa, computador, telefone, cadeira confortável. Janela com vista para a cidade. Marina ficou parada olhando, né? É minha mesmo? É sua, Eduardo confirmou. Você vai me ajudar com relatórios, organização de documentos, agendamento, nada muito complicado, eu te ensino tudo. Marina sentou na cadeira, passou a mão na mesa, como se não acreditasse que aquilo era real. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Você merece, Marina, Eduardo falou sério. Sempre mereceu. Os primeiros dias foram difíceis. Marina não sabia mexer direito no computador. Digitava devagar e errava. Precisava perguntar tudo. Mas Eduardo tinha paciência. Sentava ao lado dela, explicava, repetia quantas vezes fosse necessário. Aos poucos, Marina foi pegando o jeito, mas os comentários não pararam. Pelo contrário, aumentaram. Na copa, no banheiro, no corredor. Sempre que Marina passava, as conversas paravam. Os olhares julgavam. Uma tarde, ela foi ao banheiro. 2 funcionárias do financeiro estavam lá. Não perceberam que Marina estava numa cabine. Você viu a nova assistente do Eduardo? Vi. A ex-faxineira, né? Pois é. Todo mundo sabe como ela conseguiu o cargo. Ressadas maldosas, ela deve ser boa de cama. Só pode, ou ele tá com pena, sabe como é. Caridade, mais risadas. Marina ficou paralisada dentro da cabine, lágrimas descendo, mordendo a mão para não fazer barulho. Quando as 2 saíram, ela esperou 5 minutos. Lavou o rosto, enxugou as lágrimas e voltou para o trabalho, mas quando chegou na mesa, não aguentou. Apoiou a cabeça nas mãos e chorou, baixinho. Eduardo passou naquele momento, viu ela, Marina. Ela levantou a cabeça rápido, limpou o rosto. Tá tudo bem. Não está. O que aconteceu? Nada. Só cansaço. Eduardo fechou a porta da sala, sentou na cadeira ao lado dela. Marina, olha para mim. Ela olhou, olhos vermelhos. O que as pessoas disseram? Marina hesitou, depois contou tudo. As risadas, os comentários. Eduardo cerrou os punhos. Vou demitir as 2. Não. Marina segurou o braço dele. Não faz isso. Vai ser pior. Vão dizer que eu mandei. Que eu tenho poder sobre você. Vai confirmar tudo que elas pensam. Então o que você quer que eu faça? Não posso deixar você sofrer assim. Não tenho o que fazer, Eduardo. A voz dela saiu cansada. A gente é de mundos diferentes. As pessoas nunca vão aceitar. Talvez a Joana tivesse razão. Razão sobre o quê? Que isso não vai dar certo, que você vai cansar, que eu devia ter ficado no meu lugar. Seu lugar. Eduardo levantou a voz. Marina, seu lugar não é limpando o chão sendo invisível. Seu lugar é onde você quiser estar. E se você quer estar aqui, então está no lugar certo. Mas está sendo difícil demais. Todo dia eu acordo e preciso provar que não sou aproveitadora. Que não estou aqui só porque eu gosto de você. Marina ficou em silêncio. É isso. Eduardo continuou. Você tem vergonha que eu gosto de você? Não. Não é vergonha, é medo. Medo de que você perceba que eu não sirvo para esse mundo. Que eu não sou boa o suficiente. Que você merece alguém melhor. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Marina, olha para mim.
Eu passei 4 anos morto, funcionando no automático sem sentir nada. Você me trouxe de volta. Você, não outra pessoa, você, as lágrimas de Marina caíram de novo. Eu não ligo pro que as pessoas pensam, Eduardo disse. Não ligo se você era faxineira. Não ligo se você não tem diploma. Não ligo pra nada disso. Eu só sei que quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em você. Marina soluçou. Eu também penso em você. Então o resto não importa. Eles ficaram assim, testa com testa. Foi nesse momento que o telefone de Marina tocou. Hospital, o coração dela gelou. Alô, Marina Alves? Aqui é do Hospital São Lucas. Sua mãe teve uma parada cardíaca. Conseguimos reanimar, mas o quadro é grave. A senhora precisa vir urgente. Marina deixou o telefone cair. Eduardo pegou. Entendeu na hora. Vem, eu te levo. Eles desceram correndo. Eduardo dirigiu. Rápido, Marina rezava baixinho. Por favor, Deus. Não agora. Não ainda. Chegaram em 15 minutos. Correram para a unidade de terapia intensiva. Um médico os encontrou no corredor. Você é a filha? Sou, Marina disse ofegante. O médico respirou fundo. Dona Celiel teve um infarto. Conseguimos estabilizar, mas o coração dela está muito fraco. Ela não vai aguentar muito tempo. Quanto tempo? Marina perguntou com a voz quebrando. Dias, talvez semanas. No máximo, Marina desabou. Eduardo segurou ela antes que caísse. Posso ver ela? Pode. Mas só um de cada vez. Marina entrou na unidade de terapia intensiva sozinha. Dona Célia estava entubada, monitores apitando, aparelhos mantendo ela viva. Marina segurou a mão da mãe. Dona Célia abriu os olhos devagar. Tentou sorrir. Não conseguiu. Não fala, mãe. Guarda as forças. Dona Célia negou levemente com a cabeça. Apertou a mão da filha. Minha filha. Tia aqui. Mãe. Você precisa ser feliz. Eu sou feliz, mãe. Não. Dona Célia respirou com dificuldade. Você sacrificou sua vida por mim. Marina Coro não foi sacrifício. Foi, Sam. Dona Célia olhou fundo nos olhos dela. Agora, você precisa viver para você, mãe. Aquele rapaz que trouxe você. Ele gosta de você. Dona Célia, descansa. Para de falar. Ele é bom. Veja nos olhos dele. Ela respirou com esforço. Não. Deixa ele ir embora. Não vou deixar, a Marina prometeu. Promete que vai ser feliz. Prometo, mãe. Dona Célia sorriu fraco. Então, eu posso descansar. Marina enterrou o rosto na cama. Não, mãe. Não fala assim. Você vai melhorar, vai ver. Já melhorei, filha, já vi você feliz. Dona Célia fechou os olhos. É só isso que eu queria. O monitor apitou. Enfermeiras entraram correndo. Marina foi empurrada para fora. Eduardo estava lá. Abraçou ela. E Marina desabou nos braços dele, chorando, gritando, quebrando. 3 minutos depois, o médico saiu. Marina soube. O enterro foi simples. Poucas pessoas. Amigas da Mê, vizinhos. Joana foi, Eduardo foi. Marina ficou em pé na frente do caixão. Seca, sem lágrimas. Como se tivesse chorado tudo que tinha para chorar. Eduardo ficou ao lado dela o tempo todo, mão nas costas dela, presente e silencioso, firme. Quando acabou, quando todos foram embora, Marina finalmente falou. Obrigada, por estar aqui, por tudo. Eu sempre vou estar, Eduardo disse. Seivoka Quaiser. Marina olhou para ele, e pela primeira vez desde que a mãe morreu, sentiu algo além de dor, sentiu amor. Eu quero, ela disse. Eduardo a abraçou. E ali naquele cemitério, entre lápides e flores murchas, 2 corações solitários finalmente se encontraram. 6 meses depois, Marina estava sentada na sua mesa. Não era mais assistente administrativa. Eduardo tinha pago uma faculdade administração. Ela estava no 2º semestre. Trabalhava meio período. Estudava meio período e era feliz. As pessoas ainda comentavam, sim, sempre iam comentar, mas Marina aprendeu algo. Opinião alheia não paga conta, não salva a vida, não aquece coração. Eduardo entrou na sala dela com 2 cafés. Marina sorriu. Virou rotina de novo? Virou, ele disse. E eu não quero mudar. Eles tomaram café juntos, conversando, rindo. E quando Eduardo ia sair, Marina chamou. Eduardo, sim, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia. Eduardo parou, virou, olhou para ela e sorriu. Eu também te amo, Marina. Sempre amei. E naquele momento, naquele escritório, entre pilhas de papel e relatórios, o amor venceu, o amor que nasceu da dor, da solidão, o amor que ninguém acreditava, o amor que provou que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, e importa com quem você vai. Essa história de Marina e Eduardo nos ensina algo que a gente esquece no dia a dia. Amor verdadeiro não escolhe classe social, não escolhe conta bancária,
Não escolhe sobrenome. Amor verdadeiro escolhe coração. Escolhe quem te vê quando você é invisível. Quem te levanta quando você cai. Quem fica quando todo mundo vai embora. Marina era faxineira, Eduardo era milionário. Mas os dois eram iguais onde importava. No vazio, na solidão, na dor. E quando duas pessoas assim se encontram, quando duas almas perdidas se acham, não tem dinheiro, não tem preconceito. Não tem nada nesse mundo que consiga separar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, se você acredita que amor verdadeiro ainda existe, se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me conta nos comentários. Qual parte da história mais te emocionou? Foi quando o Eduardo ofereceu dinheiro? Foi quando a mãe de Marina morreu? Foi quando ela disse eu te amo pela primeira vez? Escreve aí embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você quer mais histórias assim, histórias que fazem você acreditar que ainda existe coisa boa nesse mundo, que ainda existe gente boa, que ainda existe amor de verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história nova, de superação, de fé, de amor, do gente real, com problemas reais, que encontrou soluções reais. Me diz também de qual cidade você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o Brasil aqui, de Manaus ao Rio Grande do Sul, de Recife a Porto Alegre. Escreve aí sua cidade, seu nome, pra eu saber quem são vocês que tornam esse canal possível. E olha, se você tá passando por alguma dificuldade hoje, se você está se sentindo invisível, se você acha que ninguém te enxerga, eu quero que você saiba de uma coisa. Você importa. Sua história importa. Sua vida tem valor. Não porque alguém te deu valor, mas porque você nasceu com valor. Não deixa ninguém te fazer acreditar diferente. Marina era faxineira, mas ela sempre foi muito mais que isso. Ela só precisava de alguém que enxergasse. E você também é muito mais do que as pessoas veem. Acredita nisso. Um abraço de coração pra você que ficou até o final. Até a próxima história. E lembra, o amor vence tudo. Sempre vence. Sempre vai vencer.